Uma mulher bastante famosa foi executada acusada de ser uma espiã durante a Primeira Guerra Mundial. Mata Hari se tornou o verdadeiro sinônimo da mulher espiã e sedutora. Mas mesmo com toda essa fama, há quem diga que na verdade ela nunca foi uma espiã e que ela teria sido condenada injustamente. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre essa figura tão marcante na história, o que estava acontecendo no mundo enquanto ela vivia, nascia, crescia, aquelas coisas todas, como se deu a sua execução e, claro, o que você pode visitar na Holanda que te ajude a entender mais sobre ela. E antes de pular para esse episódio, não esquece de seguir e avaliar o podcast no Spotify e se inscrever no canal no YouTube. Se você curte o Passaporte pro Crime e considera apoiar a gente, primeiro de tudo, muito obrigada, mas segundamente, não esquece de checar a descrição desse episódio, tem várias formas ali de como você pode ajudar esse projeto. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Margareta Gertruida Zelle nasceu em 7 de agosto de 1876 em uma cidade chamada Leeuwarden, na Holanda. Ela era a filha mais velha de Angie e Adam Zelle e tinha ali 3 irmãos. E ela teve uma infância, assim, bastante confortável, já que a sua família era muito rica. Essa riqueza, no caso, vinha dos negócios do seu pai, que vendia chapéus. Até que a vida deu a sua primeira reviravolta. E aqui você vai perceber que essa história tem muitas reviravoltas. Aos 12 anos de idade, então, o pai de Margareta simplesmente vai à falência e ele se separa da sua mãe, o que faz com que a vida dela vire realmente assim da água pro vinho. Margareta, seus irmãos e a sua mãe precisam então sair da casa em que eles moravam, né? E eles se mudam para um apartamento bastante modesto em outra área da cidade, se afastando de todo aquele luxo que eles estavam acostumados. Mas mesmo com esse primeiro plot twist, vamos dizer assim, a Margareta ela seguia confiante e bastante carismática. Ainda pequena, ela já tocava piano, dançava e fazia até aula de francês, coisa que claramente eu não faço e eu deveria fazer, porque esse podcast já me mostrou que ele é muito importante e eu só preciso fazer mesmo, né? Será que alguma escola de francês quer fazer uma parceria? Fica aqui a dica. Mas mesmo com todas essas atividades e tudo mais, ela ia muito mal na escola. Tanto que, na verdade, gente, ela nunca chegou a se formar. Mas não porque ela ia mal na escola, e sim por conta de outro plot twist, né? Outra reviravolta que a sua vida deu. No caso, 2 anos depois da falência do seu pai, a sua mãe morreu de tuberculose. Nisso tudo, a Margareta tinha 14 anos. Ela então foi morar com os seus tios em outra cidade dentro da Holanda, e esses seus tios, eles forçaram ela a fazer uma espécie de faculdade, assim, para ser professora de jardim de infância. Ela fez então essa pseudo-faculdade, vamos dizer assim, chegou a se formar e chegou inclusive a trabalhar como professora de jardim de infância mesmo. Só que a carreira dela acabou durando pouco, porque supostamente ela teve um affair ali com o diretor da escola que ela trabalhava. Bom, até que a gente chega aos 18 anos de Margareta, quando ela decide testar o Tinder da época. E por que eu falo que é o Tinder da época? Porque assim, na verdade, quando eu li isso, eu, Andressa, vozes da minha cabeça, a gente concordou que era o Tinder da época, tá? Mas assim, não é nenhuma fonte histórica falando isso. Mas o que aconteceu? No caso, ela estava ali vivendo a sua vida e ela se deparou com um anúncio dizendo que um oficial do exército estava buscando uma esposa. E ela decidiu ali se candidatar. Entendeu por que eu falei que é o Tinder? Porque você imagina que loucura. Aí você vai lá, você vê... Não, será que tinha uma foto? Agora eu tô pensando nisso. Será que tinha foto no anúncio? Aí era mais Tinder ainda. Você via lá e falava, interessante esse oficial do exército, eu vou me candidatar para ser esposa dele. Aí ia lá e, sei lá como, se candidatava. Eu achei bem Tinder. De volta para a história, nessas ela conheceu então o Rudolf MacLeod, conhecido como John, que estava em Amsterdã numa licença médica. Ele na época tinha 39 anos e era capitão do Exército Real das Índias Orientais Holandesas. Os dois se conheceram então e 6 dias depois, eles já anunciaram o noivado. O casamento mesmo, assim, só foi acontecer 2 anos depois. E assim que eles se casaram, o casal se mudou para as Índias Orientais Holandesas, que seria hoje ali a Indonésia. Nisso a Margareta então estava com seus 20 anos e estava morando ali tanto com o seu marido quanto seus 2 filhos, porque sim, nisso eles tiveram um menino e uma menina. E assim, gente, era pra ser uma família daquelas de comercial de margarina, juro, assim, aquelas famílias perfeitas e tal, pipipipopopó. Mas na verdade, tava muito longe disso. E isso acontecia por 2 motivos. Primeiro que o John, ele era extremamente, assim, explosivo, violento, autoritário, alcoólatra
E ele também vira e mexe assim, traía a Margareta. E o segundo motivo é que, na verdade, a Margareta, ela odiava a vida que ela tinha. Ela odiava aquela ideia de ser mãe, esposa e dona de casa. O que ela gostava mesmo era, na verdade, da vida mais de socialite, assim, que querendo ou não, ela conseguia viver, porque como ela era casada com um oficial do exército, ele tinha vários bailes e coisas assim que ela tinha que ir junto, acompanhando ele, e aquelas festas todas luxuosas e cheias de coisa, era disso que ela gostava. Só que para além disso, o que a Margareta gostava mesmo nesses eventos e tudo mais, era de flertar, era de dançar, era de se sentir, né, e ser sensual, coisas que claramente o John odiava que ela fizesse, né, e ficasse bastante bravo, irritado com a sua esposa. Então é claro que assim, o casal que, né, na teoria tinha tudo para ser comercial de margarina, na verdade só brigava e assim, o casamento realmente ia de mal a pior. Até que acontece mais um plot twist, mais uma reviravolta. Em 1899, os dois filhos do casal ficam assim, muito doentes, mas muito doentes mesmo. O menino, no caso, ele só tinha 2 anos de idade e ele não resiste, ele acaba morrendo ali de causas suspeitas. Enquanto a filha mais nova, ela tinha 1 ano de idade e ela sobrevive, mas assim, gente, por muito pouco. A versão mais famosa desse caso fala que as crianças elas tinham sido envenenadas pela babá. Mas eu vou ser bem honesta com vocês e falar que eu encontrei umas outras versões que são mais prováveis de terem acontecido. Você lembra que eu falei lá atrás que o John ele traía a Margareta aqui e ali? Pois bem, a versão mais provável que explique, né, a doença dos dois e a morte do filho mais velho, fala que numa dessas traições o John pode ter contraído sífilis, passado para a Margareta, e a Margareta, consequentemente, né, passou para os filhos. E naquela época, gente, era normal se tratar sífilis com mercúrio, mas hoje a gente sabe que mercúrio é extremamente tóxico. Então, o que muito provavelmente aconteceu foi que os filhos do casal, eles foram tratados com mercúrio, e mercúrio era tóxico, então, enfim, eles acabaram morrendo aí por contaminação de mercúrio. Bom, mas assim, né, seja qual for a versão correta, se a babá realmente envenenou, ou se foi essa questão da sífilis e tudo mais, ponto é que esse acontecimento foi um baque enorme na vida do casal. Não à toa, anos depois disso ter acontecido, né, deles terem perdido o filho mais velho e tudo mais, o casal decidiu voltar pra Holanda e se separar. Só que o John, como esse excelente moço que ele já se provou ser, ele se recusou a pagar a pensão pra Margareta, e a Margareta, gente, tipo, não tinha, assim, como sustentar sua filha sozinha. E ela tentou, tá? Ela tentou bastante, assim, fazer com que ele pagasse essa pensão. Ela chegou, inclusive, a expor, botar a boca no trombone e falar de todos os casos de abuso e de traições que o John cometia ali, né, durante todos esses anos de casado. Só que a gente tem que lembrar que o cara era do exército, então, né, ela acabou realmente perdendo tudo. Nessa época, a Margareta estava com 26 anos e a filha do casal estava com 4 anos. Bom, a filha do casal foi morar com o pai e a Margareta foi morar na rua. E mesmo assim, ela não desistiu, tá? Mesmo morando nas ruas, assim, ela continuou tentando de tudo, fazendo de tudo pra ficar com a sua filha, mas realmente não adiantou muita coisa. Foi quando, em 1903, então, ela decidiu se mudar pra Paris pra tentar juntar algum dinheiro e, de fato, conseguir recuperar a sua filha. Ela começa, então, a trabalhar como modelo, mas também a dar aulas ali de piano e alemão, além de trabalhar como acompanhante, mas assim, ainda não foi o suficiente. Ela decide então voltar para a Holanda e assim, gente, sem dinheiro e sem ter o que fazer, ela recorreu à prostituição. E assim, gente, ao ver que mesmo voltando para a Holanda, tentando de tudo, recorrendo à prostituição, nada mudava, assim, absolutamente nada mudava, ela não chegava nem um pouquinho mais perto de recuperar a sua filha, ela desistiu de vez. E então, em 1904, ela se mudou de uma vez por todas para Paris. E é em Paris, na verdade, que nasce a nossa grande personagem principal, a Mata Hari. Isso porque a Margareta, ela se mudou para Paris e assim, gente, ela mudou completamente o seu estilo de vida. Ela conseguiu finalmente, assim, se entregar à sua sensualidade, ao teatral, ao que ela realmente gostava de fazer. E nisso ela começou a performar danças eróticas em templos indianos. Nisso ela foi crescendo e crescendo e crescendo. Até que em 1905 ela assumiu o nome artístico de Mata
Mata Hari, que significa olho do dia em malaio. E nisso, assim, ela conseguiu se apresentar como Mata Hari no Musée Guimet, que claramente eu tô falando errado, em Paris. E, gente, a menina virou um fenômeno. Ela então sai em turnê pela Europa e ela fica, assim, extremamente famosa pelo seu figurino cheio de joias e véus transparentes, pelo seu cabelo todo decorado também com joias, mas principalmente pela sua dança. E aí, meus amores, se um dia Margareta dormiu nas ruas, Mata Hari não fazia a menor ideia do que era isso. Ela real, gente, ficou famosíssima, ganhando super bem por cada show que ela fazia, tendo seu nome usado em charutos, licores e os mais diversos produtos, além de aparecer na capa de todas as revistas possíveis e imagináveis da época. E alguns homens passaram pela sua vida nesse meio tempo, tá? Mas eu preciso dizer aqui que não foi nada muito sério. Quer dizer, tiveram alguns carinhas que alugaram castelos, vilas e deram quase 1 milhão de euros na mão da gata, assim, do mais absoluto nada? Sim, mas quando eu digo que, assim, não era nada sério, eu quero dizer que ela não chegou a se casar de novo ou, tipo, ficar sério com a mesma pessoa, mas, né? Ela tava no auge ali da vida dela. E nisso, gente, assim, ela tava realmente no auge dela, vivendo a vida dela, sendo maravilhosa, fazendo sua turnê, e dançando aqui, dançando ali, pegando os carinha aqui, carinha ali, tendo castelos alugados pra ela e dinheiros dados pra ela, até que a vida deu mais um plot twist. Só que dessa vez não foi a vida dela especificamente, e sim o mundo ao redor dela. Se você se lembra bem, em 1914 começava a Primeira Guerra Mundial. E assim, gente, tudo muda na França, né? Onde a nossa personagem principal tava. Se você também se lembra bem, a França foi um país que atuou, assim, muito fortemente na Primeira Guerra, ao lado da Rússia e do Reino Unido. E do outro lado da briga tava a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Inclusive, efeitos de curiosidade, aqui no Passaporte pro Crime tem um episódio, é o de número 6, que fala exatamente sobre o assassinato que levou ao começo da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, se você curte esse tema e você tá curtindo esse episódio, o podcast, depois que você terminar esse episódio, tá, meu amor? Aí você vai lá pro de número 6 e você escuta sobre Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand. Agora eu já nem lembro como eu falei naquele episódio, mas acho que eu fiquei falando Franz Ferdinand. Enfim, é o mesmo cara. Tá tudo certo. Mas tá, bora voltar aqui pra Mata Hari e bora voltar pro que tava acontecendo. Assim, a Mata Hari, ela morava, então, na França. E você percebeu que eu já mudei, né? Não tô mais falando Margareta, agora é Mata Hari mesmo. Mas enfim, ela morava na França. Só que, se você se lembra bem, ela era holandesa. E a Holanda, ela não estava envolvida nessa Primeira Guerra Mundial. Então, em outras palavras aqui, os holandeses, eles não estavam metidos na guerra. Então, o seu povo, né, os holandeses mesmo, eles podiam transitar ali pela Europa relativamente ok, porque eles não eram inimigos de ninguém. É lógico que quando eles iam visitar algum país que estava metido na guerra, tinham várias restrições e claro que a situação não estava normal. Mas o que eu tô querendo trazer aqui, que eu quero que você pense junto comigo, é que a Mata Hari, ela tava numa posição de tipo, eu não estou metida na guerra, então eu posso transitar livremente pela Europa e tentar seguir com a minha vida normalmente, porque, enfim, eu não tô envolvida em nenhum grupo, eu não tô metida com ninguém. Tanto que eu te dou, né, todo esse contexto, porque quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Mata Hari tava em Berlim, ou seja, ela tava ali na Alemanha. E assim, gente, como eu comentei, né, ela era holandesa, então ela poderia transitar livremente, pipipipopopó, só que já na Alemanha, já em Berlim, ela começou a sentir um pouco os efeitos da guerra, porque para os alemães, a Mata Hari era francesa, porque afinal de contas ela, né, viveu grande parte da sua vida e estava famosíssima e tudo mais na França. Então, para os alemães, ela era sim a inimiga. Não só ela era vista como uma inimiga, tá? Ela teve simplesmente todos os seus pertences confiscados pelos alemães. Todos, absolutamente todos. Nisso ela claramente ficou em choque, ela ficou completamente inconformada com o que estava acontecendo, né? E ela decidiu sair correndo, assim, da Alemanha. Ela ficou realmente pé da vida, mas também inconformada e assustada, claramente, né? Então ela fugiu, saiu correndo da Alemanha e voltou pra Holanda. E antes de seguir com a história, eu só quero abrir um parênteses aqui pra te contar duas coisas muito importantes que estavam rolando enquanto toda essa movimentação da Mata Hari estava acontecendo. A primeira coisa importante é que a Mata Hari, ela continuava assim se envolvendo com vários carinhas diferentes, tendo vários rolinhos aqui e ali, só que esses caras eram sempre do exército. Não
porque ela selecionava a dedo, quer dizer, pode ser que sim. O meu ponto era o tipo dela. Ela gostava de caras do exército, então assim, era o tipinho dela, era o que atraía ela. Então ela sempre estava envolvida com algum carinha ali do exército. E por que eu te conto tudo isso? Por conta do segundo ponto importante. Essa movimentação da Mata Hari de ficar com carinhas do exército estava chamando muito a atenção. Então há quem diga, existem boatos da época que falam que desde esse momento já, a Mata Hari ela era observada bem de perto pelos serviços de inteligência alemão, britânico e francês, porque eles estranhavam assim que ela sempre estava acompanhada de um oficial do exército de um país diferente e tudo mais. Então eles já estavam meio assim de olho nela. Tá, feito esse parênteses então, a gente volta para essa fuga da Mata Hari da Alemanha e a saída dela para a Holanda. Na Holanda então, ela decidiu ir para a cidade de Haia. E assim, realmente ela tava segura ali, ela tava se sentindo bem, ela tava, protegida, porque como eu comentei, a Holanda não tava metida na guerra, nem nada assim. Só que a Mata Hari, se você ainda não percebeu isso nela, fica aqui bem escancarado, ela gostava do estilo de vida que ela tinha na França, ela gostava de estar no centro das atenções, ela gostava de performar, ela gostava da vida de socialite. Então assim, ela queria voltar muito pra França. Só que como vocês se lembram bem, a situação na França não era das melhores porque tinha uma guerra rolando. Então ela ficou ali pela Holanda um tempinho, mas ela já tinha demonstrado esse interesse em voltar pra França várias e várias vezes. E nisso o tempo foi passando, até que a gente chega em maio de 1916, quando ela recebe a visita do cônsul alemão Kremer em Haia. O cara visitou ela em Haia, viajou até a Holanda para conversar com ela. Poderia ser uma visita comum e tal, de boa, tranquilo, lindo, maravilhoso. Só que é a partir daí que o negócio começa a desandar. Isso porque o cônsul, ele olha pra cara da Mata Hari e ele oferece pra ela a oportunidade dela voltar pra França. E aí você pode olhar pra mim e falar, uai, mas isso daí é uma coisa positiva, ela devia estar feliz? Sim, ela estava feliz, legal, ela finalmente conseguiu o que ela queria. Só que em troca ela tinha que espionar a França e dar informações para os alemães. Em troca, claramente, de muito dinheiro, tá? Tinha muito dinheiro envolvido. E como eu falei, a Mata Hari, ela tava desesperada pra poder voltar pra França. Ela queria muito voltar pra França e ela tava sem, eu ia falar, um puto no bolso. Eu vou seguir com isso. Ai, já legalizei também os palavrões, né? Beleza. Ela tava assim, sem um puto no bolso. Então ela precisava tanto do dinheiro, e de novo, era muito dinheiro envolvido, quanto ela tinha essa vontade de voltar pra França. Então ela olhou pro cônsul e falou, muito bem, onde eu assino, cadê os papéis, let's que bora, me manda de volta pra França. Ela então assume o codinome Agente H21 e finalmente volta pra França. E na França, meu povo, na França ela voltou a ser feliz, ela voltou a fazer seus shows, ela voltou a ter seus amantes, agora ela tinha um monte de dinheiro no bolso também pra falar dela. Então assim, ela tava felizona, vivendo sua vida, uhul, lindo, maravilhoso, até que o serviço de inteligência francês chega até ela. O serviço de inteligência francês, eles olham no fundo dos olhos da Mata Hari e eles falam, nós temos uma proposta para Vossa Senhoria. A proposta era que Mata Hari trabalhasse como uma espiã na região da Bélgica, que naquela época estava dominada pelos alemães. Isso também em troca de muito dinheiro. Mas assim, não é muito dinheiro. Eu tô falando muito dinheiro. Até gritei, desculpa. Se você estiver ouvindo no fone, talvez eu tenha gritado um pouco no teu ouvido. Mas assim, mais do que os alemães estavam pagando ela no começo. Assim, cara, muito dinheiro mesmo. E aí ela virou e falou, ok, onde eu assino? Vamos só parar um pouquinho aqui pra ver se tá claro, se a gente tá tudo na mesma página do que acabou de acontecer na vida de Mata Hari. Vamos lá. Primeiramente, ela foi procurada pelos alemães, pedindo ali, os alemães oferecendo, quer dizer, contratando ela, não é contratando a palavra, enfim, chamando ela para ser espiã dos alemães, espionando a França. Beleza, ela aceitou. Agora, os franceses contrataram ela, pediram ela, chamaram ela para espionar os alemães. E ela aceitou também. Então, assim, ela estava trabalhando como uma agente dupla. Ela estava espionando dois inimigos ao mesmo tempo. Trabalhando então, como uma agente dupla, supostamente, você já vai entender essa minha frase no futuro, ela então tava ali numa situação muito complicada, Brincadeiras à parte aqui, você imagina você tá espionando dois países inimigos no meio de uma guerra. Então, assim, ela tava numa situação bem delicada mesmo e bem complicada. E como que é esse trabalho dela de espiã, O que acontece? Bom, ela então trabalhando ali como espiã, ela começa a passar umas informações pros alemães, só que assim, umas informações meio meia boca, tá? Nada muito uau, nada muito do tipo, nossa, revolucionou tudo e mudou os rumos da guerra. Ela passa umas informações mais
ok, mais de boinha pros alemães. E pros franceses, o que se diz dessa época é que, na verdade, ela só não era nada cuidadosa com as informações que ela enviava aos franceses. Falam que pros franceses, então, ela, assim, chegou a mandar algumas informações mais interessantes e tudo mais. Só que ela simplesmente não criptografou, eu falei devagar porque eu fui falar essa frase antes e eu me enrolei inteira, nenhuma das cartas. Então, assim, ela não foi nada cuidadosa ali. Ela enviou umas cartas que podiam facilmente ser interceptadas e, né, acabar com o plano tudo. Mas, seja como for, sendo cuidadosa ou não, dando informações úteis ou não, o ponto é que ela enviou as informações que ela precisava informar, ela falou com A, falou com B, e foi viver a sua vida, continuar fazendo seus shows com todo aquele dinheirão no bolso e foi ser feliz. Só que os dias se passaram e nenhum dos contatos dela nas inteligências, no plural, entrou em contato de volta com ela. E ela começou a estranhar, ela falou, tem alguma coisa estranha rolando por aqui. Boatos muito fortes da época dizem que o que aconteceu foi que o serviço de inteligência francês teria interceptado uma carta do serviço de inteligência alemão, né, dos inimigos, falando de uma tal agente H21. E que o serviço de inteligência francês, eles teriam ligado os pontinhos. Então eles teriam entendido que a agente H21 era na verdade a Mata Hari. Só que os boatos eles vão mais além. O que eles dizem é que o serviço de inteligência alemão mandou essa carta de propósito, assim, facilitando a vida dos franceses, exatamente para os franceses descobrirem a identidade da Mata Hari, porque os alemães queriam se livrar dela. Assim, parou de ser útil pra eles, eles falaram, cara, vamos entregar essa daí de bandeja pros inimigos. Seja como for, assim, se essa versão, né, esses boatos são verdadeiros ou não, o ponto foi que a Mata Hari, ela começou a perceber que ela estava sendo seguida. E ela percebeu que o negócio tinha ficado feio pra ela, que ela tinha rodado. Ela chegou a tentar fugir pra Holanda de novo, mas ela não conseguiu. No dia 13 de fevereiro de 1917, ela foi presa na França, né, acusada de espionar pros alemães. E assim, gente, eu preciso te contar aqui que toda essa história da Mata Hari, vamos dizer assim, na verdade é apenas uma versão da história. Quer dizer, ela foi presa, acusada de espionagem, isso é fato, e eu já vou continuar contando o desenrolar disso tudo. Mas o que eu preciso que você saiba é que tem quem diga que a Mata Hari, por exemplo, nunca foi uma espiã. E tem quem diga também que, na verdade, o serviço de inteligência francês sabia desde o começo que ela estava espionando para os alemães. E que eles teriam, então, recrutado ela, e eu também não sei se é essa palavra, tá? Eu falei recrutado, chamado, convocado, sei lá, você escolhe a palavra que você quiser. Mas que eles teriam chamado a Mata Hari para trabalhar para eles, para os franceses, já sabendo que ela estava trabalhando para os alemães, e que, de repente, assim, eles fizeram isso pra pegar ela no pulo mesmo, pra pegar ela num flagra do tipo, ó, traidor e tal. Mas, enfim, existem diferentes versões dessa história. O que de fato é consenso em todas as versões de todas as histórias que vocês forem ver da Mata Hari é que sim, e que realmente é um fato, né? É que sim, ela recebeu a visita do tal cônsul alemão em maio de 1916. Agora, o que eles conversaram? Isso ninguém sabe. Há quem diga, de novo, que, na verdade, eles eram amantes. Mas há quem diga também que não. Assim como há quem diga que existem provas concretas que comprovam ali tudo de pé junto que ela foi uma espiã. E há quem diga também que não. Vocês estão entendendo a minha confusão aqui? Na verdade não é nem minha confusão, eu quero trazer isso pra vocês porque assim, é uma história que tipo... Ai, você consegue trocar toda a informação que você tiver pela frente. Mas assim, gente, de novo, voltando pra história, seja como for... O fato é que ela ficou detida por 3 meses em Paris, acusada sim de espionagem, e ela passou por 10 interrogatórios. E assim, mesmo com toda a sua fama e todo o seu prestígio, ela foi tratada como uma qualquer dentro da prisão, sofrendo de desnutrição e ficando presa, assim, em celas totalmente insalubres, cheia de vermes e tal. E depois de todos esses interrogatórios e de toda essa pressão psicológica que ela estava sofrendo, ela supostamente assumiu que sim, ela estava espionando para os alemães, ela era agente H21, ela recebeu sim dinheiro dos alemães, mas que ela não tinha fornecido nenhuma informação assim sensível para eles. De novo, essa confissão também é uma versão da história, né? Porque também tem gente que questiona e que fala que não, que ela nunca assumiu, que ela nunca isso, que ela nunca aquilo. Então também é uma parte da história que muita gente bota ali um pontinho de interrogação. Mas pros franceses, gente, ela era culpada e ela era responsável pela morte de 50 mil soldados franceses. Assim, não se sabe como ela teria causado essas mortes e não tinha provas que ligassem ela a esses números. Mas, sinceramente, não
importava mais. Para os franceses, ela era culpada e ela foi condenada à morte. Então, em 15 de outubro de 1917, bem de manhãzinha, assim, a Mata Hari, ela é levada até o campo de tiro de Vincennes, uma cidade ali a poucos quilômetros de Paris. Ela é colocada então no local de execução, um campo, né, onde ela seria fuzilada por um pelotão. O pelotão, no caso, ele já estava ali todo posicionado, pronto para atirar na Mata Hari. E a Mata Hari, ela fez uns últimos pedidos. Ela pediu para não ser vendada, para não ter as suas mãos amarradas e para ficar de frente pro pelotão. Há quem diga também, reza a lenda também, que ela enviou um beijo pro pelotão antes de ser executada, né? Antes deles começarem a atirar. Ela foi executada, então, aos 41 anos de idade. E assim, depois da sua morte, né, num primeiro momento, os jornais europeus, eles entraram em festa, porque assim, eles estavam super comemorando a morte dela, falando que conseguiram desmascarar uma espiã. Nisso eu também preciso dizer, né, ela não teve velório, não teve nada, porque afinal de contas, ela era uma espiã, então era um desgosto, aquela coisa toda. E o corpo dela, então, ele foi doado para uma universidade para pesquisa. Só que assim, gente, se ela morreu com desonra, vamos dizer assim, então se ela morreu meio do tipo queimando a imagem dela, aquelas coisas todas, depois da sua morte, ela virou uma lenda. É sério, assim, foi só uma questão de tempo até inúmeros filmes começarem a ser feitos sobre a vida dela e usando ela de personagem. Ela ser, assim, né, a imagem dela ser usada por inúmeras marcas e tal. Realmente, tipo, depois da morte dela, ela voltou à tona, assim, a sua imagem voltou à tona. E não só a sua imagem voltou à tona com toda a força possível, mas isso se manteve por muitos e muitos anos. Não à toa, o caso dela é um caso que ainda é discutido até os dias de hoje também. Para se ter uma noção, em 1930, então, né, assim, já anos e anos depois dela ter sido executada, o governo alemão a inocentou publicamente. Ficou chique, né, minha frase? Mas inocentou ela, assim, publicamente. E o governo francês, também nesse mesmo ano, liberou um dossiê cheio de documentos que registravam, assim, todas as atividades que ela tinha feito naquela época e tal, e que mostravam que não era nada demais. E em 2017, então, sim, bem mais recentemente, o caso voltou à tona na França. Nesse ano em questão, a França liberou mais uma série de documentos que apontam que, assim, primeiro de tudo que a Mata Hari, ela foi julgada com provas muito fracas. Então, as provas usadas no julgamento dela eram péssimas, assim, realmente. Tipo, eram uma bosta, para não falar outra coisa. Mas esses novos documentos também levam a crer que, na verdade, a Mata Hari, ela foi usada como bode expiatório. Isso porque naquela época da Primeira Guerra Mundial, naquele momento em que a Mata Hari foi pega e julgada e tudo mais, a França estava indo muito mal na Primeira Guerra. Então, prender uma espiã, uma mulher famosa, desmascarar e, tipo, jogar toda a culpa em cima dela, falando que ela que tava causando e assim, fazendo com que a França perdesse e tudo mais, pareceu uma excelente ideia. E, bom, com isso, sim, eu sei que quando eu falo com isso, você já sabe que eu vou encerrar a história e realmente você está correto, meu queridíssimo ouvinte, minha queridíssima ouvinte. Eu vou encerrar a história de hoje. Eu sei, é uma história que na verdade eu tô encerrando com mais pontos de interrogação e mais pontas abertas do que respostas, mas é uma história que eu tô trazendo pra vocês como eu a encontrei. Então, assim, a história da Mata Hari é realmente uma história cheia de dúvidas, uma história com vários supostamente, e vai caber a você que tipo de Mata Hari você vai querer levar consigo. Nossa, tô chique, né? Mas assim, no sentido de, se você quiser acreditar que a Mata Hari foi uma espiã, alá vão ter. Se você quiser acreditar que na verdade ela só foi uma mulher completamente injustiçada e usada de bode expiatório, alá vão ter também. Existem inúmeras pesquisas e coisas que você pode ler e procurar que vão tentar confirmar um lado ou o outro. Mas, seja como for, eu achei essa história incrível de se trazer aqui, porque ela é uma figura muito importante, ela foi uma figura muito famosa na sua época, mas até os dias de hoje é um nome que ressoa bastante e que você pode encontrar uma série de coisas relacionadas a ela quando você viajar por aí. Então, nada mais justo do que trazer ela aqui pro podcast. E não só trazer ela numa data qualquer, mas trazer ela também exatamente perto aí, né, do Dia das Mulheres, porque, enfim, né, já que a gente tá chegando perto dessa data, a gente tem que falar de mulher aqui também nesse podcast. Mas bom, dado esse pequeno recado, sim, você está correto ou você está correta, eu estou encerrando a história de hoje. Isso é um adendo muito importante, por quê? Porque nos outros episódios eu tenho falado em encerrar o episódio antes de ir para as dicas de viagem. Então, assim, quando você me ouvir dizendo e eu encerro o episódio de hoje e eu ainda não dei dicas de viagem, troque a palavra episódio por história, tá? Porque eu tô querendo dizer a história. A história da Mata Hari termina aqui, mas o episódio ainda não, tem mais um pouquinho.
Tá, vamos falar então de dicas de viagem, vamos mudar um pouquinho o tom aqui do podcast. E vamos começar falando que assim, é lógico que em Paris você poderia encontrar bastante coisa sobre a Mata Hari, tá? Mas nesse episódio em questão, eu quis trazer a Holanda, porque é um país que ainda não apareceu por aqui. Paris já tem alguns episódios sobre, França no geral, mas Paris também. Então eu vou falar sobre a Holanda porque sim, porque não apareceu aqui ainda e porque a gente tem que falar da Holanda assim. E sobre a Holanda, na verdade, eu vou falar sobre a cidadezinha chamada Leeuwarden, e que com certeza eu estou falando errado, mas a cidadezinha onde a Mata Hari nasceu e viveu ali um tempinho da vida dela antes de se mudar para Paris e tudo mais, porque lá tem bastante coisa sobre ela. Leeuwarden fica a 2 horas de trem de Amsterdã e foi eleita a capital europeia da cultura em 2018. E uma curiosidade bem curiosa sobre essa cidade é que ela é a capital da província de Frísia, que tem uma língua própria, que é o frísio. E assim, gente, sendo muito honesta com vocês, essa cidade não é o destino mais turístico dentro da Holanda, assim, não é o destino que todo mundo vai. Leeuwarden não tá na lista ali quando você vai pra Holanda. Mas eu achei interessante de trazer pro podcast, talvez exatamente por isso. Pelo que eu pesquisei, assim, Leeuwarden é uma cidade bem pequenininha, então eu diria que valeria a pena você fazer um bate-volta, de repente, se você tá em Amsterdã, assim, tirar um dia pra ir lá visitar, ou que seja. Eu acho que pode valer a pena, caso você se interesse em saber mais sobre a Mata Hari, mas caso você também queira visitar uma cidade mais diferentinha, assim, que, tipo, não é tão atrativa turisticamente quanto outras. Inclusive, fica aqui publicamente o meu convite pra minha amiga que fez o mochilão comigo em 2023. Quando a gente fez o mochilão, a gente não passou pela Holanda, então eu acho que a gente vai ter que fazer de novo, e a gente vai ter que ir pra Holanda, e a gente vai ter que visitar Leeuwarden, tá bom? Então tá bem, um beijo, a gente já combina tudo isso. Mas tá, né, vamos parar aqui de falar besteira e vamos focar no que interessa. Pois bem, como eu comentei, Leeuwarden então é a cidade natal da Mata Hari, é onde ela nasceu e viveu ali alguns anos da sua vida. E lá então você encontra sim algumas coisas sobre ela. A começar pelo museu mais famoso da cidade, que é o Museu Frisian, ou Museu Fries. Assim, eu não sei se fala assim mesmo, ou se fala, tipo, em inglês. Sei lá, gente, vai ser Fries. Esse é um museu típico da cidade, que vai contar, assim, toda a história dela, da província da Frísia e tal. Mas, para além disso tudo, que por si só eu já achei muito interessante, então com certeza estaria na minha lista de visitas, o museu tem uma exposição só sobre a Mata Hari. Essa exibição em questão chama As Vidas de Mata Hari e te conta, assim, tudo da história dela, desde o seu nascimento até a sua morte. E o museu ainda te mostra itens dela, o que ajuda super a ilustrar tudo que eu te contei aqui nesse episódio. Mas para além da exibição da Mata Hari propriamente dita, tiveram outras coisinhas também que me chamaram a atenção com relação a esse museu. Primeiro de tudo é que ele costuma ter umas exposições temporárias muito legais. Então assim, se você for... Quando você for visitar Leeuwarden, e se você quiser visitar esse museu, dá uma pesquisada na época que você for, que exposição temporária tá rolando. Porque, sério, tipo, eu vi ali no histórico e tinha umas bem bacanas. E o segundo ponto interessante, que eu sempre acho interessante isso em museu, é que o ingresso, então, né, já fica aqui o spoiler, sim, você vai ter que comprar o ingresso, mas o ingresso, ele é de dia inteiro. Então você pode entrar, visitar um pouquinho, sair, tomar um café, voltar de novo e tal. Enfim, eu sempre acho isso bacana, porque te dá bastante liberdade ali pra você definir o seu dia e, tipo, você não fica refém do museu por, sei lá, 5 horas. Disse a louca que fica 5 horas no museu. Gente, se deixar eu fico 5 horas no museu fácil. Mas pra além desse museu, Leeuwarden também tem outras coisinhas bem interessantes a se fazer, tá? Então, assim, tem o centro histórico, por exemplo, que também foi um ponto que muitas pessoas falaram com relação a Mata Hari, porque o centro histórico, ele mantém toda aquela áurea, mas eu queria outra palavra. Todo o clima mesmo, da época que a Mata Hari viveu. Então, enfim, é meio do tipo você andar pelo centro histórico e se sentir ali na época que a Mata Hari nasceu, cresceu, viveu e todas aquelas coisas. E, na verdade, também, era pra, né, eu continuar essa frase, tem também em Leeuwarden a casa onde a Mata Hari nasceu, que você também pode visitar. Quer dizer, né, a casa onde ela nasceu, hoje, na verdade, é uma loja. Mas, assim, é uma loja em homenagem a ela. Então, assim, logo que você chega nessa loja, a primeira coisa que você vê é a fachada. E nessa fachada já tem uma foto e a assinatura dela. Além de um textinho ali contando que ela nasceu ali e que ali também foi a loja de chapéus do seu pai. E nessa loja em questão, não só vendem souvenirs dela, né? Tipo, da Mata Hari em questão. Mas também vendem chapéus, também vendem cintos e outros acessórios do tipo... Eles tentaram manter a vibe da loja do pai dela mesmo. Então é do tipo, você também entra nessa loja e meio que é transportado pra época da Mata Hari e da loja do pai dela. Só que, claro, você também encontra souvenirs dela ali.
E eu achei, assim, muito interessante e muito legal eles terem feito essa releitura, vamos dizer assim, nessa loja. Eu achei bem bacana. Um ponto só que eu quero te alertar com relação a essa loja é que em 2013 a loja foi atingida por um incêndio. Então, assim, quando eu fui pesquisar mais sobre a loja, eu só encontrei notícias falando desse incêndio e num primeiro momento eu achei que eu não ia conseguir trazer essa dica pra vocês. Mas pelo que eu pesquisei mais, a loja tá funcionando normalmente. Eu trago esse adendo da notícia do incêndio pra caso você no futuro vá pesquisar sobre e se depare com essas notícias, você não levar um susto, do tipo, esse incêndio aconteceu em 2013, parece que eles restauraram a loja e que tá tudo funcionando normalmente. Bom, e como se não bastasse, saindo ali da loja, perto dela, você também se depara com mais um ponto turístico da Mata Hari, que no caso é uma estátua em homenagem a ela. Eu sempre acho legal trazer essa coisa de estátuas e tudo mais, porque enfim, caso você esteja passeando pela cidade e você se depare com essa estátua, assim, mesmo que sem querer, agora você vai saber quem ela tá homenageando. Com essa frase eu encerro então o episódio de hoje. Agora sim, episódio, não mais a história. Então sim, o episódio está acabando, mas não vai embora. Deixa eu primeiro te agradecer e te pedir favorzinho, aquela coisa toda. Então ainda não saia correndo, espera só mais um segundinho. Primeira coisa que eu queria falar, obrigada, né? Te agradecer então, você que ficou aqui até esse finalzinho, você que escuta todos os meus episódios, ou você que acabou de chegar também, tá tudo bem, eu já gosto de você, não tem problema nenhum, mas você que curte, comenta, compartilha, segue nas redes, você que comenta nas coisas tudo, muito obrigada, brincadeiras à parte, sério, eu fico muito feliz com os comentários, fico muito feliz em ver a repercussão desse podcast, e eu tô muito contente com tudo isso, então fica aqui meu agradecimento, porque eu sei que tudo isso tem uma grande participação de vocês, afinal, se vocês não compartilhassem, se vocês não ouvissem, nada disso teria sentido, então muito obrigada, mais uma vez. E eu queria pedir, na verdade, 2 favorzinhos. O primeiro é, caso você seja novo aqui, ou não também, mas assim, eu espero que se você tá aqui há 1 milhão de anos, você já saiba, já tenha feito tudo isso, né? Mas tudo bem. Mas caso você seja novo aqui, eu queria pedir do fundo do meu coração, se você pudesse se inscrever, ou no canal no YouTube, ou seguir o podcast no Spotify, e avaliar também. Avaliar é muito bom, isso me ajuda bastante, até pra eu ter uma noção, né, de se vocês estão gostando do podcast, não estão. Comentários também são super bem-vindos, então se quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz também pra saber se vocês gostaram desse episódio. E mais do que tudo isso, se eu puder te pedir também pra você compartilhar esse podcast com alguém que você acha que vai curtir. Óbvio, né? Também tinha esse outro favorzinho que eu ia pedir, mas enfim. Se você tá gostando desse projeto, considere apoiar o Passaporte pro Crime. Hoje o Passaporte pro Crime é formado unicamente, exclusivamente por mim, minha pessoa, euzinha, e o meu editor. E a gente faz tudo sozinhos. Mas a gente faz tudo com muito amor, muito carinho. E se você tá curtindo esse projeto, não só deixa um comentário, mas deixa também. E se você quiser, então, colaborar de alguma forma, na descrição desse episódio tem alguns links ali, algumas formas que você pode ajudar a gente a manter o projetinho de pé. Tá bom? Então tá bem. Então, com isso eu encerro oficialmente o episódio de hoje. Tá vendo? Vou falar rápido. Ai, meu Deus. O episódio de hoje, episódio em homenagem às mulheres, né? De Dia das Mulheres. E é isso, gente. Let's que bora. Então, até semana que vem, que eu vou te levar, então, pra alguma outra parte do mundo.